Bom dia, companheiro vereador Júlio César Oliveira e vereador autor do projeto acho que não é bom. Repetindo, então. Alô, alô. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores que nos prestigiam nesta manhã de quarta-feira. Bom dia aos companheiros vereadores, Felisberto Negri Neto, autor do projeto que deu origem a essa nossa audiência pública. Bom dia, o vereador Júlio César de Oliveira. Vamos contar hoje com o apoio dos servidores, a doutora Ana Raquel, a Thaís, o senhor Paulo da Pós na taquigrafia, o Serginho. E no audiovisual nós temos o Mauro Sabonas, a Tarsis, a Priscila e a Isabela. Agradecemos a colaboração de vocês. E essa audiência é destinada a ouvir a opinião de todos os senhores presentes sobre a matéria da pauta convite. Conosco também os vereadores José Carlos Ferreira Dias e o Gerson Sartori. Eu convido para que assuma o seu lugar à mesa. Nós vamos ficar aí distantes, vereador, porque o microfone aqui, infelizmente, não está funcionando. Para que o senhor faça parte dessa mesa dos trabalhos, uma vez que é, como dissemos, o autor do projeto de lei. Lembramos que, de início, terão a palavra os senhores convidados pela presidência, em seguida os vereadores e depois todos os cidadãos aqui presentes interessados na matéria, que deverão estar se inscrevendo antecipadamente com a funcionária Thaís. E o inscrito vai ter 5 minutos para estar falando. O projeto de lei, apenas para que conste da taquigrafia, é, como dissemos, de autoria do vereador Felisberto Negri Neto, engenheiro, e que fixa a área mínima para projetos de fracionamento e ou anexação de lotes. E eu peço para que, iniciando essa nossa audiência, faça uso da palavra o autor do projeto, o engenheiro e vereador Felisberto Negri, que irá colocar para todos nós qual o objetivo, qual a intenção desse projeto. E, a princípio, já o cumprimentamos, vereador, pela sua iniciativa, e ontem, durante os trabalhos da nossa primeira sessão ordinária deste ano de 2006, o senhor foi efusivamente, eu diria, cumprimentado por muitos companheiros e companheiras aqui da casa, por ter tido a brilhante ideia de apresentar esse projeto que irá beneficiar, sem sombra de dúvida, a classe menos privilegiada da nossa cidade. Quando a gente diz isso, não é no sentido de excluir, não é? Mas sim a classe que nós fazemos parte, inclusive, é aquela pessoa que quis sair do aluguel, que comprou o seu meio lote, ou que comprou ou construiu a sua casa num meio terreno. E agora, então, o senhor, por fineza, dê as explicações a todas as pessoas presentes, a nós, vereadores. O objetivo, ninguém melhor que o senhor, como engenheiro e como vereador, autor da matéria, para explicar para todos nós, e reprisando aí o que os vereadores disseram ontem. Parabéns pela feliz ideia, vereador. Muito obrigado, senhora presidente, vereadora Antonelli, os vereadores aqui presentes, vereador José Dias, Gerson Sartori, vereador Julião, os funcionários, as pessoas que aqui estão. Na verdade, presidente,
senhoras e senhores, eu sempre tenho dito o seguinte: nós estamos aqui como vereador já há 6 mandatos consecutivos, já há mais de 22, 23 anos, praticamente metade da minha vida estou aqui na Câmara Municipal. Logicamente que como engenheiro, formado há pelo menos 30 anos, a gente milita, assim como Vossa Excelência, no campo do rádio, de radialismo, outro sindicalismo, outro dentista. A gente como engenheiro tem a sensibilidade de saber onde a população está sentindo mais no campo da construção civil. E eu digo sempre o seguinte: a Câmara Municipal é o muro de lamentação da população, da sociedade civil, principalmente da sociedade civil organizada e do povo em geral. A população, ela está muito distante do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu governador, muitas vezes até do prefeito municipal, mas ela está muito próxima do seu vereador, do vereador do seu bairro, do vereador que ele votou e que ele procura no dia a dia para tentar ver resolvido os seus anseios. Lógico que, como eu disse, que a Câmara Municipal é o muro de lamentação do povo, nós já tivemos, em outras ocasiões, projetos de lei que se transformaram em lei, que também não atingiram só as pessoas mais necessitadas. A Câmara, no ano de 2004, foi palco aqui de manifestações em relação a condomínio fechado, a loteamento fechado, enfim, a segurança dos loteamentos, onde nós tínhamos aqui ações contrárias do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra loteamento fechado, contra condomínio fechado, e nós sabemos que Jundiaí tem uma cidade com mais de 20, ou 30, ou 40 loteamentos fechados por questão de segurança, e que essa Câmara soube discutir democraticamente com a sociedade, discutir democraticamente com o próprio Poder Judiciário, e acabamos chegando a um bom termo, onde o direito de pelo menos quase que 30 mil pessoas que residem nos loteamentos fechados foram preservados, e hoje, graças à atuação dos vereadores no ano 2004. Esse projeto não é diferente. Logicamente que o plano diretor, o Código de Obras, as leis, elas são dinâmicas, elas não são estáticas, elas não ficam paradas, elas mudam, né? Sempre muda. Em 2004, né, foi até 2004, o nosso Código de Obras, ou seja, a nossa lei complementar, uma lei do plano diretor, ela permitia com que as pessoas que tivessem um lote de terreno, num loteamento qualquer que seja ele, ou até no centro da cidade, onde fosse ele, que tivesse um terreno de 10 metros de frente, por 25 de fundo, que é o normal, que 90%, 99% dos casos, o loteamento, o terreno, ele é dessa dimensão, que pudessem construir 2 residências e, depois de construída, ou seja, depois que estivesse na altura de laje, a pessoa, ela pudesse desmembrar essas 2 casas e fazer o registro das 2. Logicamente que tudo isso dentro da legalidade. A pessoa tinha que contratar um engenheiro, um profissional, um arquiteto, daí entrar num processo na prefeitura, né, aprovado, iniciar uma construção, não pode ser nada irregular, nada ilegal, e aí acontecia a divisão. Isso aconteceu muito em nossa cidade, né? Por quê? Porque o terreno em Jundiaí é muito caro, porque as pessoas muitas vezes ganham pouco, porque muitas vezes são 2 irmãos que querem morar perto, muitas vezes é o pai ou o filho que se casa, que o pai quer construir uma casa para o filho do lado ou até no fundo, e muitas vezes a gente sabia que isso poderia até causar problema futuro, problema até de herança, de divisão, e Jundiaí, ele tinha esse artifício dentro do seu plano diretor, de permitir com que se desdobrasse as 2, que dividisse as 2 e cada um tivesse a sua escritura. No entanto, com o novo plano diretor, essa condição, ela foi mudada, ou seja, o lote não é permitido mais 10 metros de frente por 25 de fundo, e sim 16 metros de frente. Ou seja, pode-se ainda ter o artifício de dividir em 2, só que o lote tem que ter 16 metros de frente, né? 16 metros de frente, divide em 2 de 8. Que no meu modo de entender, como engenheiro, como uma pessoa que a gente tem que planejar a cidade para o futuro, eu acho que Jundiaí usou
bem até 2004 essa situação de 10 por 25, no entanto, ela está se regulamentando agora com 16 metros de frente, tendo em vista as condições de esgoto, de água, enfim, de determinadas regiões, que às vezes não vai suportar mais tanta gente morando no mesmo local. Quer dizer, a prefeitura ela sabe a capacidade que tem a rede de água, rede de esgoto, rede de transporte, pavimento. Então, ela ouve por bem dizer que nos loteamentos pode haver a divisão, desde que o lote tenha 16 de frente. Então, nós somos procurados por várias pessoas, não só eu, outros vereadores, a vereadora Marilena, o vereador Gerson, o vereador José Dias, que milita lá no São Camilo, em bairro mais pobre, lá no Varjão, no Novo Horizonte, enfim, pessoas, os vereadores que militam mais nos bairros mais distantes, têm sempre questionado, Negri, você tem um projeto nesse sentido, nós precisamos colocar logo para audiência pública, para discussão, votação, porque as pessoas, muita gente comprou o lote em 2 pessoas e não fez nada. Comprou há 2, 3 anos, 10 anos, 15 anos atrás, ou comprou sozinho e acabou vendendo metade para um amigo, para um filho, e passou um compromisso de compra e venda de 50% do lote e não construiu. Muita gente construiu e não tinha planta, não deu entrada na prefeitura e acabou construindo. Então, o que a Câmara está fazendo, não sou eu, vereadora Ana Antonelli, é a Câmara está fazendo, porque depois de aprovado, vira um projeto da Câmara, do Legislativo, e com certeza o prefeito deverá sancioná-lo, porque nós já discutimos com o prefeito, discutimos com os técnicos da prefeitura, e eles concordam com essa postura, de voltar a garantir o direito das pessoas que compraram esse lote em 2, que construíram, que vão construir, ou que desejam construir no futuro, garantir o direito para que eles possam apresentar uma planta num terreno de 10 por 25, com 2 casas, depois da casa, na altura de laje, pode solicitar a divisão dos 2, e com certeza terão 2 escrituras, cada um com a sua, e cada um vai seguir a sua vida própria. O nosso projeto é simplesmente isso. Ele garante, preserva o direito das pessoas que assim fizeram. A audiência pública, por quê? A audiência pública, hoje em dia, com o Estatuto de Vizinhança, Estatuto da Cidade, enfim, tem que se debater e mostrar para a imprensa, mostrar para as pessoas que a Câmara está, e o Poder Legislativo, logicamente o Poder Executivo, de uma forma geral, nós estamos discutindo publicamente, porque do jeito que tem gente que pode ser favorável, pode vir aqui e sugerir até que o projeto seja aperfeiçoado. Por exemplo, no meu projeto inicial, falava-se em dar um prazo de 60 dias para que as pessoas pudessem regulamentar isso. No entanto, depois de discussão com os outros vereadores, a Comissão de Justiça e Redação, juntamente conosco, e a própria conversando com a Prefeitura, a gente está tirando esse prazo, ou seja, não há prazo nenhum. O cidadão vai ter o direito dele preservado. Logicamente que seria importante que pelo menos protocolasse na Prefeitura um projeto executivo, já com as casas, para ter o protocolo. Não precisa construir nem hoje, nem amanhã, pode construir daqui 10 anos, mas pelo menos para ter o protocolo de garantia. Então, a gente não está colocando prazo, está deixando em aberto, depois de uma discussão com os senhores vereadores, com a Prefeitura. Fala, não, quem comprou até 2004 e provar que comprou até dezembro de 2004, pode construir quando quiser. Eu acho que é um avanço. É legal isso, as pessoas podem não ter dinheiro para construir agora. Então, veja, a audiência pública é exatamente nesse sentido, porque as pessoas se manifestem favoravelmente, ou até contrária, pode ser que alguém que está morando é vizinho, você veja, sempre dou exemplo, um exemplo é Jardim Tulipas, por exemplo, um bairro onde foi feito um loteamento de lote de 250 metros quadrados. Então, o loteamento foi aprovado com 250 metros, todo mundo que comprou lá, comprou com a intenção de morar num lote de 250 metros quadrados. No entanto, pode ser que alguém tenha comprado em 2 pessoas, fala, olha, tentando preservar a lei que também permitia que se dividisse em 2, fala, olha, vamos comprar em 2, aí começa a dividir em 250, pode ser que o vizinho fala, pô, eu comprei para viver melhor, 250 metros, eu não quero aqui. Venha discutir na audiência pública. Nós já tivemos um caso no Jardim Paulista, aqui perto da 9 de julho, onde nós precisamos até dizer, numa lei, que no Jardim Paulista, num passado, aí, uns 6, 7 anos atrás, 5 anos atrás, que no Jardim Paulista não podia haver desmembramento de lote, porque a população todinha do Jardim Paulista, através de abaixo-assinado, de manifesto, não queria que
ali os lotes fossem divididos, porque eles compraram para ter lote de 350 metros, para morar numa casa maior. Depois estava acontecendo que muita gente que queria especular, que queria construir 2 ou até 3 casas, aproveitar essa lei de fazer lote, onde lá eles tinham lote de 16 metros, fazer 3 casas com lote de 5, começou a dar desespero no pessoal do Jardim Paulista, procurou a Câmara Municipal, e foi através de um projeto meu também, há uns 6, 7 anos atrás, que a gente fez a audiência pública, que a Câmara aprovou e que o prefeito sancionou, que proibiu esse desmembramento do Jardim Paulista, atendendo o anseio da população naquela região. O senhor permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. É mais um cumprimento, né, para Vossa Excelência, que é sempre atento a tudo, quando coloca a data, não é, o limite de até 2004, para que realmente não houvesse essa especulação, porque senão, a partir do momento que começou a ser divulgado o andamento nesta casa do projeto de lei de Vossa Excelência, o que poderia acontecer? O investidor, o especulador, começa a comprar aí dezenas de lotes de 250, de 500, de 1.000 metros, e depois, em cima dessa lei, se aproveitaria, não é, para estar vendendo aí, fracionando os terrenos. E a outra parte, muito bem lembrada pelo senhor, é que, embora não tenha prazo para que as pessoas procurem a prefeitura para essa legalização, realmente é bom que ao menos protocole o seu pedido, a sua intenção, não é, de ser beneficiada pela lei, porque pode acontecer o quê? Amanhã ou depois, não é, essa lei fica em aberto, vem aí, desculpe o termo, um prefeito maluco ou uma prefeita maluca, porque não uma prefeita, ou um vereador maluco, ou um vereador maluco querendo aí, ou uma vereadora maluca querendo revogar a lei, não é? E aí então vai por água abaixo aquela oportunidade que eu quero crer, todos que aqui estão na Câmara nessa manhã, são pessoas interessadas, não é, na aprovação desse projeto, para que possam estar fazendo o desmembramento. Então, porque nós temos vários casos, ainda hoje pela manhã, logo que cheguei aqui por volta de 15 para 8, eu estava examinando um projeto que nós tínhamos muito interessante, e de repente eu vou ver, foi revogada a lei, no meio de tantos números de projetos de lei, acaba se revogando até coisa de interesse da população. Então, acho que o senhor está de parabéns quando lembra, não é, as pessoas interessadas que, embora não vão se beneficiar agora, porque não têm condições de estar construindo a casa no terreno que adquiriram, pelo menos entre com pedido na prefeitura para ficar com o protocolo e o seu direito garantido. Porque amanhã ou depois, se revogada a lei, então com certeza a pessoa já garantiu o seu direito. Obrigado, vereador. Muito bem, presidente. Na verdade é isso que nós tínhamos para dizer. Essa é mais uma etapa. Eu já, de antemão, já solicito à presidente da Câmara que, após essa audiência pública, o projeto está apto, se puder já colocar numa das próximas sessões, se não na próxima, na outra, dentro de 15 dias, a votação desse projeto, para que, lógico, o projeto depois leva mais 15 dias para a sanção do prefeito, com certeza o prefeito irá sancioná-lo, que Vossa Excelência vai fazer gestão, junto com este vereador, junto com esta casa, para que o prefeito sancione sem veto. E aí as pessoas que quiserem, que tiverem esse interesse, muito bem frisou o presidente da Câmara, o vereador Antonelli, nós não estamos querendo atingir especulador. Na verdade, o que nós estamos querendo atingir são as pessoas de bem que compraram para a sua própria moradia. Veja, se for para especular, não conte comigo. Às vezes, se as pessoas quiserem, não, vamos fazer lote de 5 por 25 e tal, isso, eu pessoalmente, eu digo, eu sou engenheiro, eu construo, eu acho que, com certeza, acaba, lógico que em grande quantidade, acaba se tornando um absurdo, porque ninguém vai ter qualidade de vida, ninguém vai estar concentrado num local só, vivendo um monte de gente, porque nós sabemos que a rede de esgoto, rede de água, iluminação pública, pavimento, ele é calculado para um determinado, quando ele é aprovado o loteamento, lógico que tem um delta a mais, mas não dá para você projetar um loteamento onde você vai colocar 5.000 pessoas morando lá e de repente tem 10, tem 15.000 pessoas, quer dizer, a infraestrutura toda não aguenta, não há escola, não há... Então, o que eu acho que, se Jundiaí, ela é considerada hoje uma cidade saudável, a segunda cidade saudável do Brasil, ela é bem administrada, e logicamente, nesses últimos 20 anos, ela foi muito bem administrada. Jundiaí é uma cidade que não cresce, nós temos 330 mil habitantes, já faz anos que nós estamos, pelo IBGE, pelo censo, quer dizer, a gente não é uma cidade que cresce desordenadamente, então é importante que as pessoas também tenham essa consciência de que vamos chegar no limite, e a hora que der aquele limite, a gente para, tá bom? Presidente, é isso que eu tinha a dizer, não sei se algum vereador, Vossa Excelência, conduz os trabalhos, mas, quer dizer, se a população tem alguma coisa a falar,
favor ou contra, para que a gente possa também, depois para frente, continuar e votar logo esse projeto. Muito obrigado, presidente, obrigado, senhores vereadores, e muito obrigado pela atenção às pessoas que aqui se encontram. Muito obrigado, parabéns pela explicação. Vossa Excelência, a presidência pergunta se o vereador Zé Dias gostaria de fazer uso da palavra. O senhor tem 10 minutos, vereador, para se manifestar. Antes, vereador, me desculpe, eu vou pedir até para a Thaís que dê uma passadinha aí pelo centro. As pessoas que quiserem fazer uso da palavra, logo depois dos senhores vereadores, por favor, se inscrevam para que a gente possa estar chamando depois. Bem desinibido, aqui é uma reunião antes do que qualquer audiência, do que qualquer sessão que a gente está acostumada, não é? É uma reunião simples, então venham com as palavras dos senhores, das senhoras, se utilizem da tribuna, se inscrevam, é importante a gente estar... É para isso a audiência pública, está dialogando, está discutindo e está trocando as ideias aqui nesse plenário, que acima de tudo é da população. Palavra, vereador Zé Dias. Vereador, apenas para dizer o seguinte, realmente é importante que a pessoa fale aqui, porque a oportunidade que cada um tem, porque às vezes, por causa de uma vírgula, cada um tem, às vezes, muitas vezes, falar o seu caso, porque às vezes por causa de uma vírgula, por causa de um ponto, por causa de uma frase mal redigida no projeto, não atinge a pessoa. Essa realmente, por isso que é a audiência pública, as pessoas têm a oportunidade de se manifestar e dizer, olha, meu caso é assim, meu terreno não é de 10 metros de frente, ele tem 12 de frente, ele tem 9,90 de frente, quer dizer, são coisas que às vezes as pessoas têm que se manifestar, porque depois que aprovar, agora é momento, porque nós temos taquigrafia, que escreve tudo que se fala, o que se pede, logicamente, se for condizente, se for normal, se for legal, pode ser inserido no projeto, não é verdade, presidente? Claro, então, através de emendas a gente modifica o projeto. Porque depois não tem mais jeito, depois de aprovado não tem mais jeito, tá bom? Muito obrigado, vereador Zé Dias, pela oportunidade. Senhora presidente, senhores vereadores e as demais pessoas aqui presentes nesta manhã. Falando sobre o projeto do nosso companheiro, vereador Felisberto Negri, é de grande importância, porque eu vou citar alguns exemplos aqui na cidade de Jundiaí. As dificuldades, especialmente nos bairros Tarumã, Jundiaí Mirim e Caxambu. Como eu tenho aí mais ou menos 30 ou 40 anos morando nesta área, eu sei das dificuldades desde os primeiros momentos que nós chegamos nessa cidade de Jundiaí, especialmente no bairro do Jardim São Camilo. E eu falo isso daí com toda a propriedade e conhecimento, aquilo que realmente está passando no dia a dia, para cada um daqueles moradores, especialmente desses 3 bairros que eu citei aqui neste momento. Sendo que um lote de 250 metros quadrados, na época foi comprado, um exemplo, pelo José, com sua família ainda crianças, com seus filhos ainda crianças, veio a formação desta família. E aí há divisão também para uma construção de uma outra casa no próprio lote. Quando não, muitas vezes, moram em 3, 4 famílias no próprio lote de 250, não tendo direito da segunda ligação de água e talvez da segunda da energia elétrica. Quanto moradores, nós acompanhamos até o Departamento de Água e Esgoto para a ligação da segunda ligação nesse próprio lote. Porque sendo que ali está registrado e é uma área de manancial, é uma área que o DAE está fiscalizando mesmo, e a gente sabe que as dificuldades ali para os moradores é preocupante. Espero que esta lei, que esse projeto, depois de votado, dará o direito a essas pessoas, especialmente desses 3 bairros, citando também a cidade inteira, que tem muitos bairros aí que estão passando por um processo difícil também. Muitas vezes, às vezes a pessoa vai até a prefeitura
procurar seus direitos, não só por dizer que o lote foi dividido para o José ou para o João, mas sim no crescimento, na formação da família. Aí vem o problema dos documentos. Então, portanto, eu apoio este projeto e espero que o prefeito Ari Fossen também manda para esta casa a sua formação completa, no qual nós temos aqui como vereadores, para que esse projeto vá à frente. E com certeza aqui a ideia são dos 16 vereadores, a aprovação do projeto do nosso companheiro vereador Negri. Quero parabenizá-lo, Negri, por este projeto fantástico, no qual a presidente ainda falou que se não for de uma forma para outras finalidades, sim, eu sou o vereador que tem um parecer favorável para ajudar, sim, aquelas pessoas que necessitam e precisam do poder público. Este vereador que mora quase praticamente num núcleo de submoradia, ele sabe das dificuldades de cada um daqueles senhores e senhoras no dia a dia, buscando os seus direitos, buscando aquilo que realmente pertence a cada um deles. E a gente sabe que hoje o morador, por motivo de morar num lote, sendo dono da metade, 125 metros quadrados, o outro mora no 125 também. Aí vem a ligação de energia elétrica, precisa de um padrão, que precisa o acompanhamento de um engenheiro. Não pode mais ser simplificado, sendo uma ligação simples para o A e para o B. Tudo isso pesa no bolso e na responsabilidade de cada um daqueles moradores. Moradores que pagam seus impostos, sofrem ali no dia a dia, na formação, no trabalho de uma formação de uma cidade saudável igual a Jundiaí. Eu acompanho com 3 mandatos que eu tenho, sou um representante, procuro ser um representante fiel da sociedade, como todos aqui também fazem seus papéis de representantes fiéis a cada um dos senhores. Aqui é uma equipe de trabalho, aqui não é o A, o B ou o C, aqui sim são 16 vereadores, até contando também a equipe que nós temos aqui dentro desta casa. Então, portanto, vereador, portanto, senhora presidente, eu sou favorável ao projeto, espero, até em meu escritório, próximo desses bairros com as dificuldades, até por motivo da represa no qual nós consumimos a água, passado por esses bairros, no qual eu citei, Tarumã, Jundiaí-Mirim e Caxambu. Mas muitas pessoas que ali moram hoje, ou moraram, que já desistiram de adquirirem seus documentos, muitas delas foram embora chorando, que tinha o lote, não podia desmembrar e não tinha condições de adquirir esse precioso líquido que é a água que nós temos. Que gozado, meu Deus do céu, eu fico pensando, se o ser humano não tem o direito da água, terá direito do quê? E eu sim defendo o projeto, e quero que esses bairros que eu estou citando aqui hoje, a maioria desses moradores, desses proprietários, que moram nesses bairros, especificamente, não só desses bairros, mas sim de toda a cidade. O vereador Zé Dias está à disposição em seu escritório no Jardim São Camilo para orientá-los de uma forma corretíssima e ir até o local que ele possa ter as suas reivindicações vistas de uma maneira corretíssima. Portanto, até hoje nós tínhamos muitos pedidos. Essa foi a oportunidade, vereador,
a oportunidade, como está a senhora presidente, nossa vereadora Marilena, o Gerson Sartori aqui, com os olhos brilhantes nas palavras do vereador Zé Dias. Que bom essa plateia animada que está aqui também, né? Ouvindo aquilo que realmente o povo precisa, aquilo que realmente o povo necessita. O povo não necessita de discursos bonitos, empolgado, aquelas coisas todas, precisa de solução. E a solução é essa aqui, com certeza. Iniciando nesta manhã do projeto do nosso companheiro Felisberto Negri. Eu defendo com propriedade naquilo que eu tenho conhecimento. Porque se eu não tivesse conhecimento que este projeto seria o melhor à sociedade e à comunidade, eu não estaria aqui hoje, não. Mas quero parabenizá-lo, sim. A iniciativa do meu companheiro. A iniciativa desta casa. O senhor conclui, vereador. Concluo sim, senhor presidente. Eu quero mais dizer aqui, se a senhora me permite, um minutinho só, que isso daqui vai ser muito bom também, para a Companhia Piratininga de Força e Luz. A maior dificuldade desses moradores da cidade de Jundiaí, para adquirir aquilo que realmente ela precisa, que é a energia elétrica. Especialmente numa situação dessa, que está sendo dividido e só pode ter o direito de uma família, a outra que empresta para a outra família, sendo que o consumo é altíssimo e chega no fim do mês, não pode pagar energia elétrica e não pode pagar água também, porque o mínimo da água são 10 metros cúbicos de água para cada família. Esse é o mínimo. Se passa de 10 a 1, que são 11 metros, ela dobra como se fosse uma loteria. E para mim é de grande importância, sim, defender o projeto do nobre companheiro. E quero que vá mais além. A sociedade precisa de solução e de atenção especial de cada um de nós, especialmente do governo Ari Fossen. Essas são as palavras do vereador Zé Dias, senhora presidente, senhores vereadores e essa plateia maravilhosa que está aqui presente. A presidência registra também a presença da vereadora Marilena Negro, o vereador Marcelo Gastaldo e também o vereador Tico. Vereador Gerson, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? O senhor tem 10 minutos, vereador. Senhora presidente, vereador Negri do projeto, as pessoas que estão acompanhando, projeto realmente importante, interessante para a cidade, principalmente para as pessoas que têm aí, comprou 2 irmãos, 2 amigos, né? Essa questão. E nós precisamos, além de aprovar, Negri, tem que ter muito cuidado para que o terreno não fique aquela história, né? Um é do Zé e o outro do Dias. Não é verdade, Zé Dias? Então tem que ser realmente para as pessoas que estão no problema. Ou mesmo o MEI, que é o movimento que eu discutia com o Marcelo Gastaldo ontem, do movimento dos especuladores imobiliários, ou seja, donos de grandes loteamentos, querer usar um projeto desse aí, de repente, para favorecer, aonde o cara tem 100 lotes, 200 lotes dele, ele querer transformar em 400. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Agora, para as pessoas que estão lá, vivendo nos bairros, já compraram e tem essa necessidade, com certeza a bancada do PT vai votar favoravelmente e é uma grande solução para a cidade de Jundiaí. E por outro lado, assim como disse o vereador José Dias aqui, que é uma cidade saudável e a preocupação com a água, mas nós também precisamos de, além de ter direito à água, Zé, a gente precisa ter direito à escola, à creche, à segurança, e tem várias preocupações. Então, nós vamos votar favorável ao projeto, mas preocupado com a cidade saudável que você disse, a gente também é preocupado com várias questões, além de inaugurar árvores em praças, a gente também precisa que inaugure creches em bairros, principalmente nos bairros mais afastados da cidade, onde as pessoas estão vivendo sem creche, sem unidade básica de saúde e todas essas questões.
Então é muito bom o seu projeto, Negri, como também é muito salutar, muito saudável que a gente discuta os problemas que as pessoas estão vivendo nos bairros, e a gente discutia isso na sessão de ontem, e tenho certeza que as pessoas que estão aqui moram nos bairros mais afastados da cidade e estão vivendo isso, além de pagar a passagem de ônibus mais cara do Brasil pela quantidade que anda. Então está mais do que na hora de implantar o bilhete único, para não ter que ir de um terminal a outro, poder descer no meio do caminho, para ser mais rápido e para acertar as coisas. Então é disso que nós precisamos, e é de projeto sério como esse do Negri, para favorecer a população, e não os caras que fazem loteamento. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhor vereador. A presidência aqui agradece. Vereadora Marilena Negro, fará uso da palavra. Bom dia, senhora presidente, vereador Negri, parabenizá-lo pela iniciativa, senhores vereadores, o público presente. Ao declarar o nosso apoio a esse projeto, é claro que é motivado também pelas demandas que nós temos na cidade. Tentamos até conversamos antes, aí a gente viu que o vereador já tinha tido essa iniciativa. Como bem diz aqui o vereador José Dias, são vários bairros que provavelmente vão se beneficiar. Mas eu vou mais longe. A nossa cidade, pela característica geográfica que tem, e tem uma cultura, realmente existe muito meio lote, existe muita gente que na eminência aí de querer deixar tudo certinho, numa divisão de bens, de partilha, necessita regularizar, e a gente sabe que vai atingir outros bairros também mais antigos, como Jardim do Lago, Vila Progresso, HP Ama, e nós, no nosso papel, a partir do momento que essa lei seja aprovada, e nós temos certeza que na prefeitura nós não vamos ter nenhum óbice, né, vereador? Eu acredito que a gente vai ter aprovação. Se não tivermos, a gente vai ter que nos mobilizarmos aqui, mas isso não vai ser difícil. O nosso papel, a partir da promulgação dessa lei, a lei é desta casa, é da Câmara, e vai caber a nós, vereadores, ajudar na divulgação para que isso se estenda realmente e beneficie o maior número de pessoas possível, porque é uma lei que vai ter um alcance social bastante grande. A minha preocupação que tem duas emendas, eu nem sei se eu cheguei a retirar a minha, vereador, estabelecendo um prazo para que isso aconteça. Eu sei que tem uma emenda, acho que da vereadora Silvana, deixando esse prazo dilatado, fica a qualquer tempo. E eu havia solicitado uma, acho que para deixar 18 meses, um prazo para isso ocorrer. Me preocupa, talvez ser um motivo de veto da prefeitura, eu desconheço o trâmite, se isso pode ser uma causa de restrição da prefeitura, por ser, por exemplo, prazo totalmente ampliado, sem nenhuma... Vossa Excelência, permite uma parte? Permito. Veja, Vossa Excelência está indo em conta com tudo aquilo que eu já havia dito, e eu gostaria de deixar claro às pessoas que aqui estão, a Vossa Excelência, o projeto deste vereador, antes de... Logicamente que nós discutimos bastante, como Vossa Excelência já disse, foi alvo de bastante discussão de todos os vereadores, o vereador Tico mesmo, o vereador Marcelo, estávamos aqui todos, do ano passado inteiro, juntamente com Vossa Excelência, discutindo isso aqui. E eu escrevi ao prefeito municipal para que ele respondesse sobre o que ele achava do projeto, ou seja, para que desse opinião sobre o projeto. Na verdade, nós temos aqui a carta do prefeito, ofício do prefeito, respondendo o seguinte: em 4 de julho do ano passado, atendendo a solicitação desta colenda Casa de Leis, referente ao projeto de lei complementar 775, da lavra do ilustre vereador Felisberto Negri Neto, que fixa a área mínima para projetos de fracionamento e ou anexação de lotes, após a análise pelos órgãos técnicos da prefeitura, temos a informar que a propositura encontra supedâneo técnico para vingar. Ponto. Entretanto, o período de vigência deverá ser suprimido, tendo em vista que a comprovação de aquisição do imóvel está vinculado à vigência da Lei Complementar 416, tornando dispensável o prazo do artigo 3º. Então, ele sugere o seguinte, que o artigo 3º
seja o seguinte: esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Vem assinado o prefeito Ari Fossem, e não foi a doutora Silvana, foi a Comissão de Justiça e Redação que propôs, acatou essa emenda sugerida pelo prefeito. Então, por isso que eu digo, o prefeito não vejo nenhum entrave dele vetar o projeto. Se ele já enviou uma carta dizendo para se fazer dessa forma, com certeza a Câmara assim o fará, para que, e aproveitando também, veja, presidente e vereadores, é importante de ver a quantidade de pessoas aqui presentes numa audiência pública, às 9 horas da manhã, que lutando pelos seus direitos. Veja, então, quanto tem dessa irregularidade na cidade de Jundiaí. Aqui, 9 horas da manhã, muitas vezes a dona de casa não pode sair de casa, o trabalhador. Então, é importante que a Câmara discuta, que os vereadores debatam e que eles venham aqui discutir. Obrigado pela parte, também para informar a Vossa Excelência que existe a carta do prefeito. O projeto de lei já está tramitando já faz algum tempo. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, mas eu desconhecia o encaminhamento que foi dado. Então, era uma preocupação que agora eu já fico mais tranquila, uma vez que já tenha... Mas também eu fiquei meio preocupada, porque teve uma audiência pública recente, também tratando do plano diretor, e eu achei que esse assunto também ia ser tratado e os representantes da administração desconheciam esse projeto. Então, existe uma falta aí de comunicação, mas isso acho que não vai ser motivo para obstáculos. Então, era isso, queria cumprimentar o vereador Felisberto Negri, chamar aqui os vereadores, conclamando mesmo para que auxiliem na divulgação desta possibilidade, desse recurso, para quem for possível, e nós utilizaremos de todos os meios para poder ajudá-lo nessa empreitada, pelo alcance social que ele vai ter. Eram essas minhas palavras, e parabéns mais uma vez, vereador. E nós aproveitamos a ideia da vereadora Marilena e já nos colocamos à disposição para fazermos, a partir da aprovação, da sanção, não é, do senhor prefeito com relação ao projeto, faremos uma gravação de um comercial institucional para nós estarmos divulgando no nosso horário, e faço o meu comercial agora aqui, né, vereadora, na Dumont FM, onde a gente apresenta a Hora H todos os dias, das 6h30 às 7h30 da manhã, tem uma audiência muito grande, né, e nós vamos estar, então, fazendo essa divulgação, e como vimos já fazendo há algum tempo, para as pessoas, toda vez que for adquirir um lote, que for adquirir uma casa, antes de fechar o negócio, procurem o departamento de obras, a secretaria da prefeitura, para ver se não tem problema nenhum, porque às vezes é aquela coisa da esmola, quando é demais a gente acaba desconfiando. Tem lá um projeto de desapropriação, um projeto de alargamento de rua, aí o cidadão fica sabendo disso, quer vender o seu terreno, quer vender sua casa, coloca por um preço mais barato, e nós que não temos conhecimento, chegamos lá e compramos achando que fizemos um negócio da China, não é verdade? E daí, depois de 2 ou 3 meses, recebe a notificação de que parte vai ser desapropriada, de que a rua vai ser alargada, aí não temos mais a quem está aí reclamando, não é? Nem o nosso queridíssimo Dom Gil, aí o bispo, não adianta reclamar com ele, que ele não vai ter condições de estar nos ajudando. Então, toda vez que for fazer um negócio, primeira coisa, quem procurar? A prefeitura, que é lá que nós vamos ter a informação certa. E aí também nós vamos estar orientando, não é? Através dessas inserções aí institucionais, toda a população que esteja nessa condição, para que vá o quanto antes para regularizar a sua situação. Registramos também a presença do vereador Val, aqui conosco, nosso segundo secretário da casa. Muito obrigado, vereador. O vereador Marcelo Gastaldo, que também é engenheiro, gostaria de falar no projeto. 10 minutos também, vereador. A Câmara é privilegiada, temos aqui 3 engenheiros, o vereador Felisberto Negri, o vereador Val e também o vereador Carlão Kumbitsa. Está trabalhando nessa manhã, não veio aqui, mas também é um engenheiro que na hora que formos discutir o projeto, com certeza ele também irá defender aí a aprovação, né, dessa matéria, porque é de interesse social realmente. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Caros companheiros de casa, público aqui presente, acho que mais uma vez parabenizar o vereador, engenheiro Felisberto Negri Neto por esse projeto complementar que vem de encontro a uma grande, né, parte da população que se encontra com esse problema.
Acho que não só eu, como vereador, como engenheiro, fui procurado, mas eu tenho certeza que acho que os 16 vereadores aqui foram procurados por essa população, no sentido de estar tentando resolver. E quando a gente fala para eles, tem um projeto tramitando na casa, todo mundo queria saber quando vem, se é verdade, se é só conversa. E o que a gente poderia falar de momento é que ele estava tramitando. Hoje, já é a última fase que nós temos, que é a audiência pública, aí ele já vem para a votação. Então, quando foi feito esse projeto através do vereador Negri, nós também procuramos na casa se existia alguma coisa nesse sentido. Tanto é que ele falou que foi feito discussões com vários vereadores, e principalmente com a população. Essa audiência hoje confirma, e até porque pela participação da população aqui, o anseio de estar se resolvendo esses problemas. Temos outros problemas, inclusive, infelizmente, alguns que não são nem a nível de município, que é a questão da cobrança, vereador Negri, do DPRN e da CETESB. Quando vai fazer o fracionamento, você tem que pagar essas taxas de novo. Todo mundo... Quando é feito o loteamento, o loteador já paga essa taxa dentro do DPRN e da CETESB. E quando você vai fazer, você vai matricular, né, fazer a sua escritura, você tem que pagar essas taxas também, que o próprio corpo técnico entende que isso não deveria ser cobrado, mas é cobrado. É uma outra luta. Vossa Excelência, permite uma parte? Claro, não, vereador. Apenas nesse sentido, Vossa Excelência sabe disso, eu também construo casa popular para vender, construo em lote, divide 2 casas, 3 casas. Infelizmente, isso que a gente pede para a população, que infelizmente esse do DPRN, não é só DPRN e CETESB, não sei por que vocês vão ter essa dificuldade, vocês têm que contratar um engenheiro, na hora de dividir as 2 casas, vai ter que cair no DPRN também, na CETESB, pagar uma taxa de 300, 400 reais, gastar mais esse dinheiro, tendo em vista ser isso daí uma lei estadual que foi aprovada há alguns anos atrás, quase que 20 anos atrás, considerando Jundiaí todo como área de proteção ambiental, considerando como APA, área de proteção ambiental, ao invés de a lei preservar somente a Serra do Japi, essa região, acabou citando que Jundiaí todinha e Cabriúva pertence à área de proteção ambiental. Por isso que nós temos que, cada vez que constrói uma casa, desmembrar 2 casas, cair ao DPRN, a CETESB, que nós não temos nem vínculo com a CETESB, na verdade, ela emite parecer em projetos de indústria, de poluição, quer dizer, por isso que nas próximas eleições, estou chegando à conclusão que na próxima eleição que vai ter esse ano, escolham bem seus deputados estadual, principalmente, para lutar na Assembleia, para revogar esse artigo, essa lei, que considera Jundiaí todo como APA, quer dizer, isso é um movimento que a nossa cidade tem que fazer. Vamos proteger, sim, a Serra do Japi. Agora, o restante da cidade, o centro da cidade, o Jardim Tamoio, enfim, nós temos que seguir a nossa vida normal, sem depender de um carimbo do governo do Estado. Desculpa, eu tinha que me desabafar também, aproveitar o gancho de Vossa Excelência, mas é uma dificuldade muito grande a gente chegar nas coisas de bem para a população. Eu é que agradeço as palavras, vereador. O senhor que é sabedor, assim como nós na área da construção civil, e esse é um dos problemas que muita gente acaba deixando de regularizar a sua situação, porque as taxas são tantas. Você hoje, para registrar, né, a sua escritura, você já vai chegar no valor de, só de taxa, e mais essa aí, quase R$2.000. Quer dizer, quem que acaba não regularizando a sua situação em função dessas taxas que são, infelizmente, hoje necessárias ser pagas, né? E esse é um outro movimento que nós temos feito junto à instituição que hoje nós temos, né, a regional aqui, tanto do DPRN como da CETESB, e até os próprios técnicos, né? O próprio Domênico lá sempre nos dá alguns elementos, ele também fala sobre essa questão que a gente precisa mesmo lutar em função, eles têm que cobrar a taxa, não tem que dar o desconto, né? Mas eles também entendem que isso não seria necessário, por isso que essa movimentação junto a vocês, a população, é muito importante, no sentido que a gente tente revogar lá também a nível estadual
essa questão. Infelizmente, já não nos cabe, nós como vereadores, a não ser, lógico, fazer as indicações, contactar, né, os nossos deputados e tentarmos fazer que isso aconteça. Mas não somos nós que apresentamos essa lei. Então, eu vim aqui mais também para colaborar, porque dentro do contexto, o vereador... O senhor permite uma parte, vereador? Claro, novo presidente. Já que o senhor me deu aí essa brecha, né, vamos assim dizer, nós estamos assim, em que pese ser uma audiência pública, mas até como pré-candidata a deputada estadual, né, com certeza, se Deus nos ajudar e se for essa a sua vontade e chegarmos lá, já será uma primeira bandeira que iremos levantar. O senhor que foi um competente assistente parlamentar na época que o atual prefeito Ari Fossen era deputado, e diga-se de passagem, com uma competência muito grande, haja vista tudo aquilo que trouxe para a cidade de Jundiaí, já me coloco desde já, em sendo eleita, vamos estar conversando e já o primeiro projeto que iremos apresentar na Assembleia seria esse, vereador. Obrigado. Agradeço. E, como a senhora disse, se Deus quiser, e a população chegar lá. E nós vamos chegar lá sim, senhor presidente. Mas é por isso que eu fiz questão de participar hoje aqui, contribuir, que é uma área que a gente tem propriedade para estar falando, né? Infelizmente, às vezes a gente não consegue falar com todas as pessoas que envolvidas nessa questão, mas a questão aí da divulgação, que a própria presidente já fez algumas indicações, isso é importantíssimo para que a população realmente saiba o que está acontecendo e realmente a Câmara Municipal tem o intuito principal, é de estar ajudando a população e principalmente a população mais carente. Então, eu venho aqui colaborar com a minha ajuda no que for necessário, Negri, e também colocar como líder do PTB na Câmara, colocando o nosso voto favorável à aprovação desse projeto. Parabéns. Obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Tico, gostaria de usar da palavra? Já tem, vereador, 10 minutos para o senhor se manifestar. Senhora presidente, senhores vereadores, vereador Negri, parabéns, vereador, pela iniciativa. Eu que moro há mais de 30 anos numa região muito carente, que é o Jardim Tamoio, temos muitas situações desse tipo na nossa região e em toda a Jundiaí. Até mesmo antes de entrar como vereador, presidente, eu já trabalhava com o prefeito Miguel Haddad. E uma das maiores reivindicações era que houvesse um projeto desse tipo, desse naipe. E só um vereador combatido, um vereador assim, com a experiência do vereador Negri, que veio trazer uma lei que solucione de vez esses problemas que todos nós temos em toda a Jundiaí. Muitas pessoas nos procuram nos bairros, por quê? A pessoa, quando começa a vidinha dela, começa devagarinho, sem dinheiro, pagando aluguel, aí vai e compra o meio lote. É assim que começa a vida, vereador, com muito sacrifício. E aí se vê com um problema muito grande, que não consegue legalizar esse lote. E aí chega no vereador, e o vereador não pode fazer muita coisa nesse momento, porque não tem uma lei que ajude a solucionar o problema desses moradores. Agora o vereador Negri está de parabéns mesmo por solucionar esse problema que toda a população, que grande parte da população sofre no dia a dia. Vereador, o vereador na Câmara de Jundiaí e todas as câmaras, é muito limitado o trabalho do vereador. O vereador não pode fazer projetos que geram recursos para a prefeitura. Aí fala que o vereador só dá nome de rua. E quando tem uma lei dessa, tem que aplaudir mesmo. E temos que divulgar que o vereador Negri teve essa iniciativa e vai beneficiar muita gente. Parabéns, vereador, parabéns, presidente. E o projeto não é só do vereador, é da nossa casa. Muito obrigado. Vereador Val, gostaria de usar da palavra? Já tem, vereador. Senhora presidente,
senhores vereadores, senhoras e senhores. Venho nesta manhã também e devo confessar que estou bastante contente pela iniciativa do nobre companheiro vereador Negri, como sempre coerente e também atendendo aí os anseios e as necessidades de nossos munícipes. O vereador, aliás, os vereadores que nos antecederam, foram muito felizes e colocaram com certeza que há outras necessidades. E Negri vem primando aí pelas mais urgentes. É verdade que a maioria, nós todos somos assim, começamos pelo mais fácil. Adquirimos uma área e a presidente já aconselhou, né? Olha, quando alguém for comprar, nós aconselhamos, vai na prefeitura, vê como está. Mas não é sempre que acontece isso, por causa da necessidade. A necessidade de ter um pedacinho de terra, de a gente começar com o pé no chão em algo que é nosso. E a gente tem sentido isso, né, em nossos amigos, as pessoas que nos procuram. Hoje mesmo nós temos aqui um representante do Jardim Ritone, o Evandro, tem problema de regularização, temos a Chácara dos Companheiros, enfim, vários bairros que estão lutando por regularização. E esta lei que vem aí já contemplar essas pessoas que adquiriram o lote em 2 pessoas juntas, depois eles vão regularizar e não tem como, não há um mecanismo. Ela é extremamente necessária. Muitas pessoas mesmo têm nos procurado. E sabíamos já da tramitação desse projeto e não poderíamos deixar de expressar aqui a nossa alegria e o nosso apoio ao companheiro vereador Negri, que tão sabiamente sentiu o problema e já apresentou este projeto, sendo ele da área, engenheiro, e vendo uma forma aí já de começar, que conforme já foi dito, existem outros problemas, igual ele mesmo já desabafou, de não ficarmos na mão do Estado, mas termos autonomia e regularizar e facilitar para que este pessoal, essas nossas famílias juliaenses, que anseiam por estar regularizada, recolhendo seus impostos, tendo sua escritura individual, para que eles consigam esta situação regular e que possamos ter essa autonomia no futuro próximo, encontrando dentro da legalidade mecanismos que venham nos dar essas condições para que eles possam, inclusive acessível, né, monetariamente, financeiramente, porque as taxas sobrecarregam, são muito altas e mesmo a pessoa querendo às vezes não pode. Então eu venho mais uma vez aqui manifestar o meu apoio e dizer que sou favorável ao projeto do vereador Felisberto Negri e dizer que espero que as demais situações sejam regularizadas nos bairros que estão aí precisando de investimento público. Recentemente nós estávamos lutando por um simples material fresado, essa fresa que tira de asfalto para ir lá para o Jardim Ritone. E não conseguimos. Houve até alguma promessa que iriam mandar e não foi cumprida por parte do Executivo, alegando que ainda falta regularizar tal, mas no começo disse que fariam. E no fim recuaram. Eu espero que muito em breve todas essas situações sejam resolvidas. Eu sempre tenho falado com esses líderes, batalhadores de seus bairros que estão em trâmite de regularização, para não desistirem. Eu sei que muitas pessoas adquiriram áreas sem ter seguido as orientações, ir na prefeitura, visto se realmente era regular, se tinha o perigo de serem desapropriados, como já ouvimos aqui, porque há. No entanto, quem cala consente. E a administração, a gente sempre ouve falar aqui que peca na fiscalização. Permite uma parte, vereador? Pois não, nobre companheiro Tico. As pessoas compram os lotes, ou compram essas áreas, porque está à disposição no mercado. Cabe à prefeitura fiscalizar. Perfeito. Cabe os órgãos competentes fiscalizarem. Não há fiscalização. Primeiro, deixa que as pessoas adquiram esses lotes, Perfeito. aí depois pune as pessoas.
é uma injustiça que se faz com a população. Então, acho que cabe ao governo municipal, estadual e federal fiscalizar e não deixar com que isso aconteça. E se acontecer, punir o proprietário dessa grande área. E não o pobrezinho, aquela pessoa que lutou muito na vida para conseguir aquele lote, comprou o lote, depois comprou um abacaxi. Perfeito. Você está entendendo? Então, cabe aos órgãos competentes fiscalizar e punir os responsáveis, e não punir os moradores que estão lá de boa fé. Tá bom, vereador? Perfeito. Obrigado, vereador, pelas suas palavras, que muito contribuem para a elucidação deste assunto. Mesmo porque poderia prevenir antes, né? Deixa-se instalar, e muitos compram até conscientes, sabendo da irregularização, e outros cientes. Mas a situação, a circunstância, como já disse, e bem disse o vereador Tico, nos leva a acabar aceitando certas situações, mesmo porque sabe que não há fiscalização, e de repente chega com uma ação de desapropriação e até inviabilizando a regularização, porque falta um mecanismo para isso, que graças a Deus homens como Negri se preocupam e estão apresentando aí para que chegamos aí a uma solução. Eu acredito e tenho certeza e quero crer que esta administração vá realmente adquirir, aceitar mecanismos e contribuir para que esta regularização chegue com meios mais viáveis a todos esses proprietários dessas terras que estão aí, são nossos irmãos jundiaenses, e que foi permitido eles se instalarem nestas áreas que se diz irregulares. Pois não, nobre vereador. Já concluiu a fala. Senhora presidente. Se o senhor quiser dar uma parte para ele, depois o senhor encerra, por favor, que nós temos 6 pessoas inscritas e a partir de agora a gente vai estar chamando. Só para contribuir com a fala do nobre companheiro, até em função desses inúmeros problemas com loteamentos clandestinos, né? Que a própria prefeitura acabou criando a Secretaria de Assuntos Fundiários justamente para estar resolvendo esses problemas. É só para contribuir com as palavras do novo companheiro. Perfeito, novo vereador. Esperamos que essa secretaria funcione e aí viabilize essa regularização. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, são essas as palavras do vereador Val. Muito obrigado. A presidência agradece e registra também, já falava ainda há pouco sobre ele, o engenheiro, o vereador Carlos Kubica. Bem, agora convidamos então a primeira pessoa inscrita para fazer uso da palavra, é a Josiene Pereira de Andrade. Dona Josiene, a senhora pode vir aqui da tribuna, por favor? A senhora tem 5 minutos para expor. Primeiro, a senhora, por favor, Bebê, arruma para ela, por favor, o microfone. A senhora só diz, por favor, o seu bairro, só isso. Jardim do Lírio. Jardim do Lírio. É só para a gente deixar registrado na taquigrafia. Então, eu comprei um terreno lá, né? Meu terreno tem 120 metros só, né? Quando eu comprei, a pessoa falou que quando dá 5 anos, ele ia me dar a escritura, arrumar, porque não tem escritura. Quando eu procurei ele, aí agora ele não quer me dar, já fui para a prefeitura e tudo. E agora onde que eu fico? Faz 7 anos que eu moro lá e não posso ter a documentação, porque é só 120 metros. E eu queria, assim, uma declaração, que a senhora já falou de 125, né? E o meu é só 120. Eu queria saber... Não, o problema... vamos deixar que o autor do projeto fale com a senhora. O problema não é esse, veja. Precisa... Todo o terreno ele tem uma escritura registrada no cartório com uma determinada metragem. Precisa pegar a escritura original de quanto tem esse terreno, né? Porque muitas vezes o que acontecia no passado, é o que lembrou muito bem aqui o Marcelo Gastaldi. Hoje Jundiaí deve ter aproximadamente, com certeza, mais de 300 loteamentos irregulares. Ou seja, a pessoa tinha uma gleba de área, uma gleba de terra, pode ser seu caso, 10 mil metros, 5 mil metros, 1.000 metros, e acabava picando e vendia 100 metros, 120, 80, 200 para cada um, apenas com compromisso. E não tem rua, não tem acesso, às vezes a rua de 3 metros de largura.
Aí não é o caso, provavelmente não vai ser o caso desse projeto, é o caso daquilo que levantou Marcelo Gastaldo. Existe uma lei municipal que nós também aprovamos aqui, juntamente com o apoio até do próprio promotor público de Jundiaí, com os órgãos da prefeitura, de tentar legalizar o máximo possível esses parcelamentos de solo que foram feitas num passado muito distante, e até o ano passado, ano retrasado, até hoje ainda existe muito especulador, muito latifundiário, muita pessoa que não é do bem, que é do mal, que acaba vendendo parcela e porção de terra por compromisso de compra e venda, sem ter registro, sem ter aprovação, sem ter nada. Pode ser, se a senhora tiver a sua escritura, ou seu compromisso, levantar quem era o proprietário de tudo, provavelmente vai ter que entrar na regularização desse parcelamento de solo, ou de loteamento, ou de desmembramento, não é? E agora, em relação ao projeto nosso, é o desmembramento de lote, de loteamento que foi aprovado na prefeitura, e que a pessoa tenha uma escritura de um lote que tenha 250 metros quadrados ou mais, e que possa ser dividido em duas partes. Não existe a possibilidade de ter 120 metros, porque não existe em Jundiaí lote de 240 metros. Pode existir de 125 metros, 130 metros, mas já tem loteamento popular, onde já tem uma escritura. Por exemplo, Parque Almeirim das Chaves, ele já é um loteamento de 125 metros, entendeu? 5 por 25, 6,25 por 20 e tal. Então, já é aprovado dessa forma, já existe. Agora, muitas vezes pode ter ocorrido o parcelamento da pessoa aí, há 10, 15, 20 anos atrás, dividiu, vendeu, isso acontece muito. Então, tem que ser a regularização do parcelamento e não da divisão do lote. Se a senhora tivesse algum documento para a gente poder analisar, a gente ia ver o que está acontecendo. Eu conheço a região do Jardim do Lírio, deve ser aquela ruazinha, uma ruazinha que sobe ali, que... Não é de terra, não. Não, agora soltaram. Não é aquela, ela é perto do ponto final do ônibus ali, está soltado, e é um terreno inteiro, só que o cara pegou e dividiu em 3, né? Dividiu em 13 lotes. A gente comprou 120. Então, esse terreno inteiro tem uma escritura. Tem uma escritura, mas não está no nome do rapaz. Esse rapaz já morreu. Mas não tem problema, está no nome de alguém. Tá. Então, vamos supor, esse terreno inteiro tem 360 metros quadrados. Tem 343. 343 metros quadrados. Você vê como a gente, sem ver documento, já está... Tem 343 metros quadrados, vocês estão em 3. Vocês compraram em 343 metros quadrados. O que ocorre? Na verdade, o meu projeto, eu não queria nem entrar muito no detalhe, porque o projeto ele é um pouco mais amplo do que só a divisão de 250 metros. Ele permite também, além do fracionamento, ele permite a anexação de lote. Então, pode ser que no seu caso, vamos supor, vocês estão em 3 em 340 metros quadrados. De repente, um vizinho tem mais 340 em 3... Você, mais 370, você junta os dois e divide tudo em 125 metros. Você pode não só fracionar, como o projeto permite com que a pessoa faça anexação de 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, para se chegar a 125 metros, que é o mínimo permitido. Permite uma parte, presidente, só para ajudar no raciocínio, talvez a lei do fotografamento aéreo, o Negri deve saber melhor quanto a isso, só depende de saber a quantidade de tempo que ela está no local, né? Bom, o plano diretor de Jundiaí ele é de 1969. O que tiver tudo antes de 69 vale qualquer coisa, se for aprovado. A fotografia, a última fotografia era de 1993, que também está muito passado, isso está dando muito problema na cidade também de usar a fotografia. O que precisa, por isso que eu falo, cada caso é um caso. A lei ela é genérica, ela é para atingir tanto para desdobrar como para anexar lote e tentar chegar de comum acordo, né? O que nós não podemos falar é em 120 metros, é em menos que 125, porque o lote padrão normal da cidade ele é 250 metros, 10 por 25. No entanto, eu acho que se a senhora tiver alguns documentos, né, alguma coisa, pelo menos, a gente possa chegar à conclusão, falar, bom, vamos abrir uma exceção e colocar isso. Isso que eu falei, a audiência pública é importante que a pessoa se manifeste para que a gente possa atingir mesmo, porque o nosso objetivo, não meu, mas da Câmara, dos vereadores, sensibilidade, uma audiência pública com 10 vereadores, uma audiência pública com mais de 50 pessoas aqui, participando 9 horas da manhã, é importante porque a gente quer realmente, o nosso objetivo de todos é atingir vocês, é resolver o problema, é que não fique com esse problema aí eternamente e não durma de noite. Se só tiver algum documento depois quiser mostrar para a gente vai ter. A presidência vai dar uma sugestão, vereador, porque senão nós vamos ter assim
casos individuais e aí não vai dar tempo, né? Nós temos um horário para encerramento regimental. Então, nós sugerimos o seguinte, que a dona Josiane aguarde, e a senhora vai ficar sabendo, assim que o prefeito sancionar a lei, a senhora pega a documentação que a senhora tem, vem aqui à Câmara, procura pelo vereador Negri, ou então pelos assistentes parlamentares, que vão estar encaminhando, não é, junto à prefeitura, alguém vai acompanhar a senhora até lá, para verificar, não é, da possibilidade também de estar incluindo a senhora ou o seu caso nesse projeto. Não é isso, vereador? Eu acho que aí dá para a gente solucionar. Já fui na prefeitura. Mas não adianta ainda porque não tem a lei aprovada, bem. Nós precisamos primeiro aprovar essa lei aqui na Câmara, nós vamos mandar para o prefeito Ari Fossen, com certeza ele sanciona, publica a lei, não é? E depois, então, aí é que ela passa a valer. Se a senhora for antes disso na prefeitura, eles vão dizer que não tem direito. Então, a gente vai tentar encontrar um meio de adequar o seu caso a essa lei. Tá bom? Obrigada. Então, faz isso. Fique sempre atenta. Daqui mais ou menos um mês e meio, dá uma ligadinha aqui, veja se o vereador Felisberto está aqui, ou então o assistente dele, e aí vai poder encaminhar a senhora. Ou procura também pela presidência, e a gente encaminha direto para a assessoria dele. Obrigada. Tá bom? Próximo inscrito é o senhor Ezequias de Andrade. E nós não somos egoístas, viu? O cafezinho aqui que a dona Avelina trouxe para a gente, está uma delícia, mas os senhores têm também aqui em cima, viu? Se quiser indo aos poucos, para não ir todo mundo, até para ficar prestando atenção na audiência, mas aqui do lado tem o cafezinho também sendo servido aí para os senhores. Seu Ezequias, só o bairro do senhor, por favor, o senhor tem 5 minutos também. Jardim do Lírio também. É o mesmo bairro? É o mesmo bairro. Então, eu vim também esclarecer, né, o Felisberto Negri, né, que eu estou também quase semelhante ao caso dela, só com o meu, um lote, está com documentação, foi registrado em cartório, tudo, deu entrada na prefeitura, só que nós estamos em 3, e os 3 não dá a medida que o senhor falou aí, que precisa regularizar, dá menos, dá 5 né, para cada um. Então eu queria saber o que teria que fazer. Quanto é o lote total? Quantos metros quadrados tem o lote dos 3? É 15 de frente, né? E ela é de esquina. O terreno é de esquina. Então eu tenho a documentação tudo certinho, mas não dá a metragem que o senhor falou. 15 de frente por, não dá os 450. Não dá. 125, 125 vezes 3, 250, 375 metros. É mais ou menos. E já faz mais de 7 anos também que eu moro lá. Tem os 3 lotes já tem casa construída com água, luz, tudo. É o caso. Agora eu queria saber. É o caso da senhora que veio antes. Quer dizer, depois, se você quiser, tiver documentação para a gente dar uma olhada, isso que eu falo. De repente, a gente não dá. Veja, tem coisa que não dá para a gente falar que o lote, desculpa, vereadora presidente Ana, não dá para fazer, falar, não, vale lote de 80 metros, lote de 70 metros, que também é o... Oi? Na verdade tem que entrar naquela lei de anistia, aquela lei que a gente está falando de parcelamento irregular, tal, né? Que a pessoa tem 3, tem 6. Fazer emendas? Mas isso que eu digo, Ana Tonelli, vereadora, o problema é o seguinte... os loteamentos regulares, a nossa lei, o objetivo é atingir quem comprou um lote regular, de um loteamento regular. Essa coisa de comprar lote parcelado através de compromisso de compra e venda, é aquela lei de anistia que a gente já aprovou aqui, que tem que procurar o Castro Siqueira na prefeitura, que é o secretário, tentar resolver por aí. Provavelmente a gente vai ter que aprovar aquela lei novamente, um novo prazo, dilatar o prazo, o período de aprovação, lá regulariza tudo. O nosso objetivo, na verdade, é quem comprou lote regular, de um loteamento regular aprovado, e dividir em 2. Com certeza, a gente pode até ser um pouquinho mais flexível, de falar, olha, se tiver... A gente pede silêncio, um minutinho, por favor, as pessoas, para a explicação, que é importante isso. Por isso que a gente fala em fracionamento e anexação. De repente, os senhores têm lá, não dá, tem 15 de frente, o terreno de esquina, mas não dá os 125. Mas o vizinho tem o mesmo problema, e que tem 10 metros quadrados a mais, vocês faz a anexação dos 2 lotes e divide em 6, entendeu? Em 5, em 6, tantas parcelas quantos for necessário para dividir em 5 metros, entendeu?
Então, é isso que eu falo. Por exemplo, a senhora que está lá, de repente, o lote como um todo, por isso que eu falo, tem que ver a escritura como um todo, o lote como um todo, ele dá para fazer esse fracionamento. Então, não é só pegar 200, a lei não fala só, pega 250 metros e divide 2 125, não. A lei fala que o lote mínimo tem que ter 5 por 25, ou seja, tem que ter 5 e 125 metros quadrados, não precisa ser 25, entendeu? E de fundo. Então, muitas vezes, você faz anexação de 2, 3, 4, 5 lotes. Entendeu? Muitas vezes você vai chegar à conclusão de que o terreno não vai ter 250 metros, vai ter 2.500 metros, depois de você anexar tudo, e vai ter 10 lotes entendeu? Então, na verdade, é mais ou menos por aí. Dá para você mexer. Então, cada caso é um caso. É a mesma coisa, então, aguardemos a aprovação do projeto, vamos estar depois sentando com o vereador Felisberto, outros vereadores, para tentar fazer alguma emenda no projeto, de sorte que atinja, não é, as pessoas que tenham também, que pese o loteamento oficial do município, como ele diz, os lotes serem de 10 por 25, não é, o oficial, mas a gente tenta adequar alguma coisa, ver se consegue legalmente colocar alguma emenda, e depois de aprovado, nós voltamos a conversar, os senhores procurem o vereador da confiança, o próprio vereador Felisberto Negri, procure a assessoria da presidência, que vai encaminhar os senhores, acompanhará os senhores até a prefeitura, para tentar adequar a nova lei, que será essa, se Deus quiser, aprovada. Essa é uma dúvida. Eu tive na prefeitura, e segundo eles falaram lá, que dava para desmembrar, porque já faz mais de 7 anos que eu moro lá, então... Mas está vindo uma outra lei. Exato, eles não têm a lei nas mãos para poder fazer isso para o senhor. Tá. Se for fazer, vai entrar naquela do loteamento irregular, o terreno irregular, e não vai regularizar, porque a lei não permite. Mas a partir daqui, não é? Por isso que o vereador teve essa ideia, porque recebeu inúmeros pedidos, inúmeras reclamações, justamente isso, na hora de construir, de aprovar uma planta, não podia, porque o terreno não dava metragem. Mas agora, com essa lei, é possível. Não é? Aí o senhor procure alguém daqui, nós vamos estar encaminhando, o senhor acompanhamos, se for o caso, para tentar adequar o seu caso aí. O importante é que tenha o documento. Tá certo, não, eu tenho. Tá bom? Certinho, tá bom. Obrigado. É isso aí. Próximo inscrito é a dona Eunice Ferreira. Oi, bom dia a todos. Que bairro da senhora, dona Eunice? Eu sou do bairro da Roseira e eu gostaria de saber o seguinte, o que essa lei vai beneficiar nós da Roseira? Que eu comprei um terreno lá, em 2001, 1.000 metros, e construí uma casa lá. E nós fizemos só aquele contrato também, né, registrado em cartório, tudo. E agora o DAI veio montando um processo, dizendo que vai demolir a casa, por causa das áreas de mananciais, tudo. E a prefeitura levou a rede de esgoto até em frente à minha casa, né, só que não regularizou, não ligou. Nós temos interesse de ligar, eu acho que todos que moram lá no bairro têm interesse de pagar os impostos, tudo. Meu marido já esteve falando com o Jornal de Jundiaí, que esteve lá fazendo uma entrevista, e meu marido falou que tem total interesse em regularizar, então, até o momento, nada foi feito. De vez em quando, a gente é chamado no fórum, a gente vai lá, e o DAI fala que vai demolir a casa. Como vai ficar, então, o nosso bairro? Bom, o nosso bairro, o seu bairro, que é o bairro não tem uma chácara também no Caxambu, é um bairro, como a senhora sabe, todos sabem, é o único bairro onde Jundiaí faz captação de água, proteção de área de manancial. Com certeza, as águas que estão lá, e que eu já disse, quanto mais você vai condensando a população, mais vai poluindo, independente de terreno de esgoto, mais vai poluindo. Lá tem uma legislação específica para a região do Caxambu, da Roseira, uma região como a senhora disse, uma região de manancial, de proteção de manancial, né? Então, todos nós que moram no centro de cidade, quem mora em Tulipas, quem mora no Jardim do Lírio, também toma daquela água. Então, com certeza, aquela lei, você não pode ter lote de 125 metros de Caxambu, porque é um absurdo, nós vamos todo mundo preso. O que tem que acontecer, eu acho que está certo aí, nesse caso, o promotor público, tem que prender quem loteou, quem vendeu para vocês. Quem fez isso,
fez o absurdo dos absurdos da natureza, quis ganhar dinheiro. Isso foi feito em outras regiões de Jundiaí, e tem um promotor que está pedindo realmente para muita casa ser demolida, né? Porque foi irregular, as pessoas... É aquela coisa de querer levar vantagem em tudo. A lei de Gerson, vou comprar, a vereadora Ana disse, vou comprar baratinho, eu compro, construo uma casa, mas você tem escritura? Não adianta compromisso, compra e venda. Você tem escritura registrada? Você tem, a lei permite, você foi na prefeitura, quer dizer, você tem, não tem. Agora, o que está acontecendo lá é que existe, vou repetir, a lei de, lá não, na cidade toda, existe quase 400 loteamentos irregulares, parcelamento de solo irregular, que as pessoas têm que se cotizar. Vamos supor, vocês compraram lá em 10, em 12, em 100 pessoas, seja quantas forem. A pessoa parcelou, o cidadão que vendeu, parcelou em 5, 6 partes, 20 partes, sei lá. Ele tem que contratar um engenheiro, fazer o que tem no local, desenhar o que tem no local, entrar com pedido, com projeto na prefeitura, junto com a secretaria lá de... Nós acabamos fundiária, e aí... tentar regularizar por essa lei esses parcelamentos, que a prefeitura e a Câmara está dando, e a própria promotoria pública, dando oportunidade para que, nesses locais, mas que não se faça mais, não se repita mais, regularizar o que tem, né? Outra alternativa foi até uma emenda de minha autoria na época, até porque eu sempre morei por aquela região, tenho chácara na região, de que as pessoas que na zona rural, porque hoje, o que acontece? O parcelamento na zona rural, porque a zona rural ela é o INCRA que disciplina. Então, o parcelamento na zona rural é lote de 20 mil metros. Então, é 20 mil metros. Menos de 20 mil metros é irregular, não pode. Só pode ter escritura de 20 mil metros. O que nós aprovamos aqui, os vereadores aqui aprovaram em dezembro de 2004, foi até uma luta nossa, junto com o Sinésio, com o Francisco Carbonaro, com a prefeitura na época, de colocar aqui na zona rural, as pessoas podem construir suas casas tendo uma densidade de 10 habitantes por hectare. Ou seja, o cara tem lá 20 mil metros quadrados, quer dividir? Quer. 20 mil metros quadrados são 2 hectares. 10 habitantes por hectare, ele pode colocar 20 pessoas. Quando você divide 20 por 4 pessoas por moradia, pode fazer 5 lotes. Então, em 20 mil metros quadrados, a pessoa pode fazer 5 lotes de 1.000 metros, que é o seu caso. Só que 15 mil metros, ele vai usar 5 mil metros. Outros 15 mil metros é para deixar área verde. Não pode, é o loteador, o ganancioso, aquele que tem 20 mil metros, faz 20 lotinhos de 1.000 metros, vende para todo mundo 1.000 metros e fala, bom, agora eu caio fora, entendeu? Então, eu acho que o caso seu também é um caso específico, que a gente tem que ver que caminho vai. Ou é o caminho da regularização, junto com a Secretaria de Latifundiária, que eu acho que é por aí que vocês estão indo, ou então chamar quem loteou e falar, nego, você compra do vizinho, porque normalmente a pessoa que loteou, o que faz? Ele tem lá 200 mil metros, ele pega 20 mil metros e loteia em 20. Ele tem que doar, em vez de 20 mil, 40 mil, 50 mil, para regularizar, acertar a situação. Não é nessa lei que acerta. Essa lei, estou dizendo para vocês, vai acertar dentro da zona urbana, de loteamento aprovado, desmembramento de lote e tal. Não é no caso do Caxambu, não é no caso da Roseira, não é no caso da Serra do Japi, aí são legislações específicas que está sendo tratado em outro instrumento. Então, não vai favorecer nada ao nosso bairro, isso. Que nem a minha casa que eu fiz lá, nós fizemos 2 fossas, tudo direitinho, não Olha, fizemos se você nada conseguir ter a sua casa em pé, levanta a mão para o céu, porque realmente a promotoria pública está pedindo para derrubar o que está irregular. É zona de área de manancial, de proteção de manancial. Você fez a fossa cética ou fez a fossa negra? Porque aí que não adianta a pessoa faz fossa. Só que a fossa, o cocô das pessoas, entra dentro da terra, pega o lençol freático e vem para a água que nós todos tomamos. Que você toma também, que seus filhos bebem. Então não adianta, nós fizemos tudo direitinho. Fez, aprovar, tem projeto, tá, você tem planta, você tem escritura. Não estou querendo ser o advogado do diabo, eu estou dizendo que realmente ocorre. Entendeu? Estou dizendo que realmente ocorre. Porque eu mesmo sou proprietário no Caxambu de uma parte ideal. Sem querer, foi comprado em 1970 alguma coisa. Que nós estamos entrando também com regularização dentro da lei. Não pode se vender. E eu tenho parte ideal registrada em cartório, que antigamente se registrava, hoje não registra mais. Isso que eu estou dizendo para vocês. Esse caso de área de manancial e Serra do Japi é um caso crítico, é um caso específico, não é... Vereador, o senhor permite uma parte?
me lembrava bem o vereador Tico, infelizmente isso não cabe à Câmara. Nós não podemos fazer um projeto de lei aqui tentando regularizar esse caso, que não é só da senhora, mas tem inúmeros lá, porque é zona rural, é zona de manancial, como o vereador está explicando. Seria, vereador Negri, o caso do Castro, nosso ex-companheiro de Câmara, o secretário Castro, que agora pegou essa pasta da Prefeitura para tentar regularizar esses loteamentos irregulares? Sei, seria isso, Ana, seria isso, mas desde que eles que compraram, eles têm que cotizar, porque eles não têm culpa nenhuma, vocês que compraram. Vocês entraram de boa fé. São vítimas. São vítimas. Quem é culpado? É quem loteou. Então tem que pegar quem loteou, tem que mandar prender. Se não prender, fala, nego, você tem um prazo para você regularizar. Está aqui, existe lei para regularizar isso. É lei, tanto que vocês estão indo no promotor público, vocês estão indo lá ver. Só que o cidadão que loteou, ele tem que gastar dinheiro. É aí que está. O que custa? O que compra barato sai caro. Ele tentou dar uma de lei de Gerson, querer levar vantagem há 5, 6, 7, 10 anos atrás. Hoje ele tem que regularizar a situação. Quer dizer, existe a lei para regularizar, só que ele só pode ocupar 30% da área, ele tem que deixar 70% como área verde, ele tem que fazer estação de tratamento de esgoto, não é a senhora fazer só fósforo, outra fazer só, ele tem que fazer estação de tratamento de esgoto, ou levar o esgoto para a rede de esgoto, você entendeu? Eu, por exemplo, volto a afirmar, me desculpe, não é por nada, eu construo loteamento. É uma burocracia terrível, mas eu construo legal, não faço irregular, eu entro da prefeitura, demora 4 anos, 5 anos para aprovar na prefeitura, tem que entrar no Grapoab, no DPRN, na CETESB, tem que fazer rede de água e esgoto, você tem que deixar 50% dos lotes calcionados para a prefeitura, para você fazer asfalto, luz, é complicado, só que você tem que fazer dentro da lei, não adianta, para mim é muito mais fácil desmembrar e depois falar, deixa o que Deus quiser, vou embora de Jundiaí. Então isso que eu falo, tem que ver quem é o proprietário, vocês têm que cotizar com o proprietário e falar, nego. Permite uma parte, vereador. Não, a pergunta dela acho que foi específica para nós. O que nós podemos fazer para legalizar o seu loteamento? A Câmara não pode fazer nada pela senhora hoje. Nós não estamos embasados em lei para isso. Se nós fizermos uma lei aqui, ela vai ser inconstitucional. Não adianta fazer esse tipo de lei que não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então, talvez seja essa a pergunta da senhora. A lei já existe. Oi? A lei já existe. Justamente, mas o setor dela não está adequado à lei, né? Está adequado. Tá? O que precisa é que... Precisa que o loteador lá, contrata o engenheiro, faça uma planta, vai lá falar com o cara, você aprova da prefeitura. Mas a fração do lote deles lá não separou a área para nada, né? Então, foi loteado tudo, talvez. Então, a Câmara hoje não pode fazer nada para vocês. É o caso que o Castro Siqueira está cuidando, justamente, lá na prefeitura. Criamos a secretaria do Castro Siqueira para legalizar esses 300 e tantos loteamentos que tem na cidade irregulares. Então, essa secretaria do Castro foi criada para isso. Então, o que nós podemos falar para a senhora? Para se encaminhar até o Castro para que ele tome essas providências. Procurar ele. Tá bom. Até se a senhora conhece o Castro, até se a senhora quiser, ainda hoje, a senhora vai aqui na secretaria da presidência, a Amélia ou então a Ivana, elas vão dar uma ligadinha lá para ele, já deixo agendado um horário e um dia para a senhora ir, acompanhada de alguns outros moradores lá do bairro. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, então. Faça isso. Obrigada. Lara. Seu João Rodrigues de Oliveira. Se tiver alguém aí mais que seja de loteamento clandestino, onde tem aquelas placas que a prefeitura teve que colocar, que não era mais possível estar vendendo os lotes ou estar construindo, então não está nesse projeto, como explicou bem o autor, que é o vereador Negri. Isso é apenas aqueles lotes que as pessoas compraram, não é? Era o famoso meio lote ou a casa geminada construída em meio lote. Seu João, que bairro o senhor é? Eu sou da Roseira, Travessa Fazendinha, e a única coisa que eu acho que está faltando lá é a rede de esgoto, que nós já fizemos asfalto na nossa rua, liguemos luz na nossa rua, né? O meu terreno tem 1.000 metros e a minha casinha tem 117 metros, só é pequena, né? Mas está legalizado? Já tem escritura no quarto cartório, foi feito, né? Única coisa que eu queria saber, o que falta mais para deixar legalizadinho em ordem. Ótimo, então isso aí a gente providencia para o senhor, mas não é também através desse projeto. Aí o vereador Negri vai fazer o pedido para o secretário de obras, que é o Ademir Pedro Vitor, e que mora lá no Caxambu também, para que ele já coloque, né, no planejamento dele, para que asfalte a rua do senhor.
Tudo bem. Não, a nossa rua está asfaltada. Nós asfaltamos por nossa conta. Sim, aí o que não tem é a rede de esgoto. A rede de esgoto, Então seria na DAI. Outra coisa, o nosso loteamento lá, nós já tem uma área verde de 2 alqueires. Né? Então, já está meio em ordem, né? Meio caminho andado. Isso Muito aí. obrigado. A gente deixa anotado então e vamos estar pedindo para que eles façam gestões para ligar para o senhor o esgoto. Seu Sérgio dos Santos Manuel. Sérgio dos Santos Manuel já deve ter ido embora. Está aí? Está aqui. Eu estou esperando vir um senhor aí, de repente vem um rapaz, um jovenzinho. Sérgio, de que bairro você é? Da Roseira. Da Roseira também. Sou da Roseira também. No caso, o meu é parecido com um deles. Só que eu já tenho a ligação do esgoto. O problema é que em frente de casa colocaram a placa que é terreno clandestino. Eu gostaria de saber o que eu deveria fazer e que órgão eu poderia estar procurando. É o próprio Castro, né, vereador Negri? É o mesmo caso. Na verdade, a prefeitura está sendo pressionada pelo Ministério Público, e com justa razão, porque, veja, as pessoas, principalmente da área de manancial e água, veja, 70% do nosso corpo é feito de água. 3% no mundo só tem água, não é verdade? E a população precisa de água para viver. Nós ficamos sem luz, nós ficamos sem água. O problema é que nós, a cidade de Jundiaí, depende exclusivamente da área do Caxambu para poder se abastecer de água. A promotoria pública está preocupada com isso, e a prefeitura está, realmente, quem fez loteamento clandestino, quem comprou clandestino, e você tem razão, a prefeitura está lá, olha, é loteamento clandestino, quer dizer, é muito mais do que aquilo que a vereadora Antonelli falou, olha, vai na prefeitura antes de comprar, ver se pode, se não pode, quer dizer, além de fazer isso, tem que olhar aquela placa que está lá, não compra, é clandestino, não pode, porque a área de Caxambu é uma área rural, como área rural, você só pode comprar um lote de 20 mil metros, menos de 20 mil metros é irregular. Se você comprar um lote de 1.000 metros, como é que você compra 1.000 metros no Caxambu? Não pode. Entendeu? Agora, a prefeitura está dando a oportunidade, junto com o Ministério Público, de as pessoas regularizarem os parcelamentos que houverem irregular. Então, exatamente nesse sentido, é pegar e ir lá com o Castro, Secretaria de Fundiário, e aí chegar e falar, olha, não você pessoalmente, reunir as turmas que estão ali, quem comprou, o proprietário do terreno tem que querer, quer dizer, quem era o dono, também tem que estar disposto a isso, porque senão, eu estou falando aqui, ele vai preso, a promotoria pública vai mandar prender, porque não pode isso daí. Antigamente ele fazia tudo isso e ninguém olhava para trás, hoje não, hoje a promotoria pública está atenta a isso, não pode fazer isso. Então ir lá com o caso e falar, olha, nós temos isso daqui, como é que tem que fazer? Que nem o senhor falou, olha, nós já estamos deixando 2 alqueires de era verde, tem aqui, contrato engenheiro, alguém tem que arcar com os prejuízos, faz o desenho direitinho, vê onde tem rede de água, rede de esgoto. Existe uma lei que essa Câmara já aprovou, dando a oportunidade para vocês parcelarem e regularizar a situação. Mas não é nesse projeto. Esse projeto, eu volto a afirmar, é apenas para dentro do perímetro urbano da cidade. E vocês que moram, que estão no Caxambu, Roseira, estão dentro do perímetro rural. Pode ser aprovado, resolvido, só que tem que ir lá no fundiário. Tá ok. Obrigado. E antes de, a gente pede para que ela já desça para ir adiantando, a dona Edith de Almeida, nossa amiga, e vereador Negri, vereadores e principalmente as senhoras, os senhores que aqui estão. Quando a gente fala, toda vez que surge um negócio para a gente fazer, realmente é importante que se procure o órgão da prefeitura, a Secretaria de Obras. Pode vir, dona Edith, sem problema. Por quê? Na minha campanha eleitoral no ano retrasado, eu estive num bairro onde a pessoa com sacrifício construiu uma casa boa, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo bonitinho. Só faltava o reboco externo, já estava inclusive rebocada por dentro, faltando pintura. E aí chegou, eu não diria um cidadão esperto, mas um cidadão imbuído de má fé, porque a pessoa que faz isso não é esperta, ela tem má fé, não é? E chegou e ofereceu, no mesmo bairro, numa rua paralela, olha, mas eu vou troque a sua casa, eu tenho lá uma chácara, na minha chácara tem 2 casas, tem tanto de terra, aquela coisa toda, e o cidadão, a casa dele legalizada, tudo bonitinho, passou a escritura no nome do outro, trocou elas por elas, com aquela chácara, achando que fez um negócio excelente, e a olho nu realmente é um negócio excelente, só que
qual foi a sua surpresa depois de ele ter trocado, passado a escritura da casinha humilde dele, mas tudo em ordem com a documentação no nome do outro cidadão, vereador Negri? O que aconteceu? Ele foi verificar lá, já tinha morrido o titular, tem 8 ou 10 herdeiros, filhos e genros e tudo mais, tá? E não pode passar a escritura, que está numa área que não pode, é parte ideal. Então você não pode estar loteando, não tem a metragem certa. Conclusão: se morrer mais um da família, que ninguém daqui está, nós nascemos para isso mesmo, não é? O que vai acontecer? Quer dizer, esse cidadão tem um elefante branco nas mãos. Amanhã ou depois, as pessoas vão pedir de volta para ele a chácara, ele vai ter que entregar, porque perante a lei não é dele, não tem documentação nenhuma legalizada. Então, para evitar que essas pessoas nos usem aquele dinheiro que a gente lutou tanto para ganhar, você guarda com sacrifício para comprar um terreninho para fazer a tua casa, aí você fica todo, é que nem o conto do vigário, né? Alguém que te encontra na rua e olha, caiu um cheque aqui, não é seu? É claro que não é meu, eu não tenho cheque, como é que eu vou derrubar o cheque? Mas de repente a pessoa te leva na conversa e se acaba entregando tudo que tem e fica com aquele cheque sem fundos nas mãos. Então isso é parecido, quer dizer, toda vez que vai fazer um negócio ou que for fazer um negócio, antes procure a prefeitura. Quando a gente compra um carro usado, é praxe, né? Me perdoe os exemplos, mas eu gosto de deixar bem explicadinho para que a gente não caia nesses contos, não é? Vai comprar um carro usado, a primeira coisa, você chama um mecânico de confiança para dar uma volta com o carro para ver se está tudo certinho. E o carro é de um valor muito menor do que um terreno, do que uma casa, não é? Então, a partir de agora, passem a fazer isso. Tudo aquilo que vocês forem comprar, que vocês forem ver, não é? Nós temos aqui a Santina, está acompanhada de mais um outro senhor aí, a Santina, o senhor Jorge, são corretores de imóveis, tenho certeza que são pessoas sérias, idôneas, mas eles conhecem a lei, nunca vão tentar vender ou passar para os senhores nada ilegal. Mas infelizmente, como disse o vereador Negri, tem pessoas por aí que só aprendendo, porque quanto mais humilde e de boa fé for o cidadão, mais fácil para ele levar na conversa, não é? E depois que a gente fizer o negócio errado, não adianta mais chorar. Então, a partir de agora, e nós vamos estar começando a bater em cima disso toda vez que a gente tiver oportunidade, antes de qualquer negócio que vai fazer, vai verificar se a área é legal, se pode comprar antes de fazer qualquer coisa. Me desculpem esses exemplos, mas eu acho que é num sentido bom, é num sentido construtivo, para que a gente, a moça aí, garanto que foi de um sacrifício enorme, acaba comprando um terreno num loteamento irregular. Eu tenho um cidadão que veio aqui da Roseira, uma pessoa, tem terras, mas aquela coisa, conseguiu suando, carpindo, plantando uva, desde os pais, quando vieram da Itália, conseguiram lá uma gleba, e aí, ele sem saber, não é? Um corretor de má fé foi até lá, não, mas pode lotear, e o senhor vai lotear, e loteou aquela coisa toda, e ele acabou vendendo. Olha, é muito triste, eu acho que chorar é próprio do ser humano, de alegria, de tristeza, eu acho que isso é virtude, mas foi muito triste para mim, quando eu vi um cidadão de mais de 70 anos, na minha frente, chorando, e dizia assim: eu estou humilhado com aquela placa que colocaram no meu sítio de loteamento irregular, porque ele era o vendedor. Eu não quis enganar ninguém, mas ele foi enganado por um corretor de má fé, porque o corretor tem obrigação e sabia que lá não podia fazer aquilo. No entanto, levou aquele produtor de uva, aspas, do passado, que queria fazer um loteamento da sua meia chácara, então ele vendeu 3 ou 4 lotes, e o resto ele fez casa para os filhos, e estava matando ele por dentro, vergonha dos vizinhos e dos amigos, aquela placa que a moça disse aí que tem lá, o senhor disse aí, que colocaram lá no loteamento dele, e a placa infelizmente é preciso que esteja lá, para que outras pessoas não caiam e não comprem, porque está errado, para regularizar depois, vai dar dor de cabeça, se é que não vai ser obrigado a destruir uma coisa que fez com sacrifício, que é a casa, tá bom? Me desculpe, mas realmente é no sentido de orientação. Agora a nossa amiga, Dona Edith de Almeida. Bom dia, Dona Edith. Só diz o bairro que a senhora está representando, por favor. Bom dia, excelentíssima vereadora Ana Tonelli, senhora competente,
ter abrido essa audiência pública que a gente vem lutando, eu venho lutando, a senhora sabe, por regularização de loteamentos. Inclusive, eu sou presidente da Associação de Moradia de Jundiaí, tenho lutado muito para que o plano diretor fizesse projetos que favorecessem a população e não prejudicasse. Inclusive, eu estou aqui justamente para reclamar de um loteamento que a minha associação lutou na gestão Miguel Haddad para que se fosse aprovado lote de 250 metros. E são 12, se não me falha a memória, 14 lotes na Jardim Scarpinelli, Vila Marlene. E dia 11 de novembro de 2001, se foi publicado na imprensa oficial que esses lotes poderiam ser vendidos em 2 pessoas, poderia ser desmembrado entre 2 pessoas, desde que tivesse 6 metros de frente, né? Então, eu orientei as pessoas que participavam da reunião da associação juntamente comigo, passei a informação da imprensa oficial que havia sido votado o projeto, então o pessoal comprar os lotes em 2 pessoas, porque Jundiaí é uma cidade em que não existe loteamento popular, não se favorece nessa cidade loteamento popular, os pobres aqui são jogados para os barrancos do rio, pelas favelas. Inclusive, nós estamos com o Jardim Sorocabana para ser legalizado, feito lá a reurbanização, está uma polêmica muito grande. Então, a minha luta, a Ana Tonelli me conhece, sabe que eu luto desde 1986 por moradia em Jundiaí, e até hoje eu não consegui com que se aprovasse um loteamento popular para que se favorecesse o pessoal da minha associação. Eu tenho 400 pessoas inscritas comigo no meu movimento de moradia. Até hoje, eu consegui atender, graças a Deus, com o apoio do Felisberto Negri. Na última gestão, o Felisberto Negri, se não me falha em memória, foi 2001? Acho que foi 2001. O Felisberto Negri me ajudou com que eu conseguisse encaixar 80 famílias no Almeirim da Chave, porque lá foi aprovado um loteamento popular e a gente conseguiu, com a ajuda do Negri, encaixar lá as 80 famílias. E desse tempo para cá ficou parado. Aí lutei por esse loteamento do Jardim Scarpinelli, que foi aprovado, mas depois que as pessoas compraram os lotes, eu quero colocar aqui a minha indignação. O Miguel Haddad, na antiga gestão, ele foi, acho que foi na gestão dele, né? Ele reformulou o plano diretor sem comunicar a minha associação, porque eu estive na conferência da cidade, isso foi uma sugestão minha, e ele mandou o projeto de urgência aqui para essa casa, para se votar, sem comunicar às associações de moradores, que as pessoas que já haviam comprado os lotes na lei anterior, ele deveria ter comunicado com a gente, avisado que nós deveríamos ter o nosso direito adquirido. O que eu quero? O nosso direito adquirido. Que a gente havia comprado os lotes desde que já havia a lei. Agora ele vem e faz uma nova lei e vem restituir o nosso direito. Eu quero o nosso direito. Eu, como presidente da Associação de Moradores, eu venho aqui reclamar e venho aqui fazer meu apelo. Que nós precisamos ter o nosso direito. A gente comprou os terrenos lá no Jardim Scarpinelli, foi aprovado pelo Miguel Haddad, com direito de desmembrar entre 2 pessoas. Agora, de repente, depois que a gente compra, vem, faz uma lei e destitui aquele direito que a gente havia adquirido. Essa é a minha indignação. Eu quero aqui parabenizar o Felisberto Negri, que nos atendeu com todo carinho. Eu sei que esse projeto é polêmico, vai mexer com o plano diretor, mas eu quero contar com a ajuda dos vereadores dessa casa, que está aqui o Marcelo, o Tico, todos os vereadores que colaborem e votem esse projeto, porque nós precisamos. Não podemos perder o nosso dinheiro. E queremos o nosso direito adquirido. Porque o Miguel Haddad aprovou o projeto, inclusive com pedido meu, que eu cansei de brigar com ele. Cheguei na casa dele, falei, Miguel, o projeto está na sua mesa, Miguel, você vai aprovar ou não vai? Aí a Maria Rita Haddad ligou na minha casa, dona Edith, o projeto vai ser aprovado dia 11 de novembro de 2001. Foi aprovado. E por que agora, em janeiro do ano passado, ele vem e vota o projeto de que nós que compramos aqueles terrenos que ele aprovou, não temos mais direito de desmembrar em 2 pessoas, um lote de 250 metros? É a minha indignação. Eu quero deixar aqui. Quero parabenizar a vereadora Ana Tonelli e quero aqui que a senhora conte com o nosso apoio, vereadora. O que precisar de nós? Nós vamos, sim,
lutar agora por uma deputada que venha fazer alguma coisa para a gente, viu? Precisamos de ter deputado nessa cidade que lute por nós. Essas são minhas palavras. Obrigado. A presidência agradece, dona Edith, obrigada de coração, sabemos da sua luta. Realmente a dona Edith nos emociona, porque é uma pessoa simples, humilde, tanto quanto a gente, mas há muitos anos eu me elegi, tanto quanto Felisberto Negri, nos elegemos juntos aqui, pela primeira vez em 82, e dona Edith, desde aquela época, lutava no bairro onde mora, com o grupo de moradores, formou a associação e sempre liderando grupos e levando à prefeitura, trazendo à Câmara, fazendo a reivindicação dos direitos que tem a população. Então não é por esse apoio que ela declarou agora de público que dará para a gente, não é isso, mas nós a conhecemos e sabemos dessa luta. E quando ela coloca com propriedade, é isso mesmo. Promete-se, faz-se, vamos fazer, vamos realizar, e no fim acabam fazendo, e depois a mesma pessoa revoga a lei e deixa todo mundo aí falando sozinho. Agora, com esse projeto, se Deus quiser e Ele há de querer, o prefeito irá sancionar e poderemos então estar aí solucionando o problema de grande parte da população de Jundiaí. Quero agradecer aqui também a presença da imprensa, sempre solícita, sempre atenciosa, é quem leva toda a informação do Legislativo, do Executivo, da nossa cidade para a população de Jundiaí. São as nossas emissoras de rádio, são os nossos jornais, Tatiana, que está aqui conosco, outros representantes. Como é seu nome? A Suzana, do JJ, com todos os repórteres fotográficos também. Tivemos aqui a presença da TVE, também já entrevistou o Felisberto Negri e já se retirou. Então, quanto mais a imprensa puder, a radiodifusora, está aí também a Roberta Cantoni, nossa companheira, né, de difusora, tantos anos que militamos lá e juntas, inclusive ela como repórter e nós como apresentadora de jornal, mas queremos agradecer, porque é somente através de vocês, da imprensa, é que a população vai ficar sabendo tudo aquilo que acontece, não é? Então, nos ajude realmente com essa frasezinha institucional. Toda vez que for comprar um terreno, que for comprar uma casa, antes de concretizar o negócio, procure o órgão público, procure a Secretaria de Obras da Prefeitura, para não ser enganado. Não é? Porque ninguém aqui tem dinheiro que cai do céu, todo mundo luta e com sacrifício para conseguir comprar alguma coisa. Eu peço agora ao vereador Felisberto, se não tiver mais nada a ser dito, nós vamos encerrar. Gostaria de suas últimas considerações. Não, apenas agradecer a todos, a presidente, aos vereadores, e deixar claro para a imprensa que ainda que está aqui, e que veja, porque eu digo sempre que a Câmara é um muro de lamentação da população, veja quantos problemas diferentes surgiram aqui. Logicamente, dona Edith veio e falou muito bem, que tem dentro da área urbana, existe o que foi feito, foi comprado, outras pessoas, e algumas pessoas que têm problemas mesmo, e que procuram a Câmara, procuram os vereadores, loteamento clandestino, loteamento sem esgoto, quer dizer, as pessoas sempre entram de boa fé. Má fé é quem vende, é quem quer realmente levar vantagem em tudo, né? E você vê, nós temos aqui corretor de imóveis interessado, querendo fazer a coisa direitinho, ver como é que vai ser. Eu acho que isso é legal, é discutir abertamente, vereadora. Então, isso que a gente tem que dizer, agradecer a Vossa Excelência, os vereadores, a população e a imprensa que realmente fique atenta a essas questões da população, porque realmente o povo está sofrendo demais. Muito obrigado. É verdade, a presidência cumprimenta mais uma vez o senhor, agradece aos vereadores que ainda aqui estão, o vereador Marcelo Gastaldo, o vereador Zé Dias, toda a população que aqui compareceu, e dizemos, realmente essa é a casa de vocês, é a casa do povo, é o povo quem elege o vereador, e quando nós aqui defendemos com unhas e dentes o poder legislativo, sabemos o que estamos fazendo, e sempre eu digo, nas vezes que tenho oportunidade de falar em público, não com vaidade, mas com orgulho, eu presido essa casa, porque eu acredito nela, eu acredito no trabalho dos 16 vereadores que aqui estão.
porque realmente o poder legislativo, se os senhores e as senhoras forem levar em conta, é o poder que realmente representa a população, porque 100% da população está aqui representada. Outro dia eu dizia que as pessoas que votaram nós representamos, e o vereador Júlio me corrigiu com muita propriedade, nós representamos aqui até aqueles que não votaram, aqueles que votaram em branco, aqueles que anularam o seu voto. E através de quem nós representamos? Também dos suplentes de vereadores, porque ninguém ganha eleição sozinho. Primeiro dependemos de Deus, dependemos do voto da população e dependemos do conjunto de candidatos de cada partido, porque se o partido não atingir o número suficiente para fazer pelo menos uma cadeira aqui dentro, não elege o vereador. O vereador sozinho, o candidato, ele jamais vai conseguir aí 80 mil votos para ser eleito um vereador, ao passo que com 1.000 e poucos votos, no mínimo, acaba conseguindo. Então, devemos também aos suplentes a nossa estada aqui e principalmente aos senhores. Então, em nome dos vereadores, de todos os 16 que aqui representamos, a Câmara está sempre aberta através dos assistentes parlamentares, muito importantes para nós, muito importantes para a população, através do vereador. Venham aqui, reclamem seus direitos, que levaremos até as esferas que têm a caneta na mão, que têm o poder de decisão, porque infelizmente nem tudo o vereador pode fazer, mas o vereador tem a obrigação e o dever de ir atrás de quem pode e deve estar fazendo alguma coisa para a população. Muito obrigada a presença de todos vocês e sob a proteção de Deus encerramos mais esta audiência pública. Muito obrigado.